Eu vou apresentar, o Aldemir já deu uma boa introdução, né? Eu faço parte do projeto ED, mas o meu doutorado é na engenharia elétrica, mas com grande pezinho do professor Aldemir. Eu vou apresentar o trabalho com o título Detecção de Anomalias em Máquinas Rotativas utilizando redes neurais autoencoder. Então, vou passar aqui primeiro o objetivo geral do trabalho, explicar um pouco mais o que são as redes neurais do tipo autoencoder, mostrar um pouco da implementação e focar na metodologia. O objetivo, então, detectar de forma online anomalias em máquinas rotativas por meio de uma rede neural autoencoder. Esse online aqui quer dizer em tempo real. Então, ao mesmo tempo que a máquina está sendo adquirido os sensores das máquinas, acumula esse sinal durante um curto período de tempo e a resposta do sistema já é dada ao mesmo tempo. Isso seria de forma online ou em tempo real. E o sistema deve ser capaz de identificar as seguintes variações na máquina rotativa. Variações de velocidade, desbalanceamento, desalinhamento, offset, que é o nível DC, a média do sinal, e alterações em componentes harmônicas específicas. Alguns defeitos, eles sobem algumas componentes harmônicas, somente uma porcentagem, e o sistema deve ser capaz de identificar essas pequenas variações. Aqui tem um exemplo de um sinal. Esse aqui foi um sinal da bancada do laboratório, com motor, se eu não me engano, com mancal magnético. Aqui são mostradas variações de velocidade. Então, aqui tem um run-up, a variação longa da velocidade, tem um pequeno degrauzinho aqui, pequenas variações, run-down, permanece desligado um pouco, liga de novo, variação aqui e uma variação longa aqui. Então, o sistema, ele deve ser capaz de detectar cada uma dessas variações. Aqui, no caso, variação de velocidade, mas deve detectar qualquer variação dessa aqui, mesmo que seja uma pequena variação, ele deve detectar. E outro ponto importante é que se a máquina muda de condição e permanece em uma nova condição, que nesse caso eu mudo o sinal base, o sistema, de acordo com o que eles demandaram, o sistema deve identificar essa variação, mas a partir se o comportamento permanecer por muito tempo, o sistema não vai gravar toda vez que ele está no novo padrão, mas sim apenas a variação do comportamento da máquina. Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. E vocês me desculpem as cachorrinhas aqui, está tudo fechado. Vocês vão escutar um pouquinho. Agora eu vou falar um pouco sobre redes neurais do tipo autoencoder. Eu vou gastar um tempinho aqui, é a parte mais importante. Primeiramente, redes neurais, elas são um tipo de modelo matemático que ela possui alguns coeficientes internos. Esses coeficientes são os pesos e baias. Então, durante o treinamento da rede, eu apresento sinais de entrada e saída. Então, ela visa minimizar o erro da saída da rede em relação à saída real. E, para isso, durante o treinamento, os valores dos pesos, ou seja, os coeficientes internos do modelo, são ajustados. Então, isso seria o treinamento. Eu apresento sinais de entrada e saída e ela vai ajustando de forma a minimizar o erro de saída. E o caso da rede autoencoder, essa arquitetura aqui tem a seguinte forma. Ela parece uma ampulheta. A cada camada vão sendo reduzidos os números de neurônios. Então, na camada de entrada, eu tenho, por exemplo, 10, aí na próxima camada eu preciso reduzir esse número. E até chegar na camada central, essa camada central, eu vou explicar o que ela me solta, e a partir daí, depois tem a parte do decoder. Então, tem duas frentes aqui. A encoder, que é a compactação do meu sinal de entrada para um sinal de dimensão reduzida, e depois a parte do decoder. Quais são as possíveis entradas? Aqui eu estou mostrando uma rede flat, só uma linha, mas a entrada pode ser imagens. Nesse caso, seria um grid, seria como se fosse um plano aqui de neurônios. Pode acontecer isso também. Outra possível entrada, a waveform. Então, eu acumulo o sinal do tempo
dos sensores durante um período de tempo até formar o waveform, e eu posso inserir diretamente essa waveform na entrada da minha rede. Isso é possível e eu faço exatamente assim. Outra possível entrada é o espectro da frequência, tanto escala de hertz, escala logarítmica, eu posso entrar com um sinal aqui na entrada, e sempre ela deve reconstruir o mesmo sinal na saída. E também tem outra frente, que eu até já testo isso, que podem ser calculados diversos parâmetros estatísticos do meu sinal, por exemplo, RMS, curtose, skewness, fator de pico, posso pegar as amplitudes dos meus picos, 1x, 2x, e fazer um compilado de vários parâmetros e jogar diversos parâmetros aqui. Então, a rede vai compactar esses parâmetros numa dimensão menor e depois descompactar. E agora eu vou explicar cada uma das aplicações aqui. Uma das grandes aplicações que se usa para redes neurais é a geração de novos dados. Como que isso é feito? Se eu treinar, eu posso treinar com um grupo muito grande aqui de sinais, por exemplo, eu treino com 1000 sinais, sinal, por exemplo, a waveform, né, o sinal do sensor no tempo, ela aprende esse padrão dos meus sinais e compacta para o meu espaço latente, no espaço de dimensão reduzida. Depois que eu tiver esse mapeamento do meu sinal de entrada para o espaço latente, eu consigo gerar um novo ponto no meu espaço latente, que não seja pertencente aos dados de entrada, e com isso eu vou gerar um novo dado aqui na minha saída. Isso é um tipo de, o professor Duarte gosta de falar, um bootstrap não linear. E principalmente para a rede variacional, o encoder, como eu tenho a mesma distribuição estatística dos dados, se eu pegar um novo dado daquela distribuição, ele vai ser um tipo de bootstrap, a geração de dados da mesma distribuição estatística. Então, passando aqui para a segunda aplicação, remoção de ruído. Eu posso treinar a rede aqui com sinais ruidosos e treinar para ela reconstruir o mesmo sinal sem ruído. Então, com isso, se eu treinar com sinais ruidosos na entrada e não ruidosos na saída, depois se eu apresentar um novo sinal ruidoso, ele vai dar na saída aqui o sinal sem o ruído. E agora aqui falando para as duas aplicações que eu utilizo. Primeiramente, compressão de dados. Como eu disse aqui, o treinamento ele deve ser feito com várias amostras, né? Por exemplo, eu treino com 1000 amostras e a rede ela vai aprender os padrões e depois que eu treinar, eu consigo salvar a minha matriz de peso. Então, já tenho o modelo salvo após o treinamento. Como eu tenho esse modelo, a partir desses dados de treinamento, se eu inserir um dado aqui, eu consigo pegar a saída da minha camada central aqui como dado com uma dimensão reduzida. E esse dado com a dimensão reduzida, eu consigo depois reconstruir para a dimensão original. Então, diante disso, se eu salvar apenas a matriz de pesos do meu modelo e a saída da minha camada central, que é com dimensão reduzida, desculpa, eu tenho o meu dado compactado. E depois eu consigo, a partir desse modelo, reconstruir o sinal original. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar pelo microfone. Posso, Alexandre, rapidinho? Isso daqui, ó, é importante o que o Alexandre está falando, gente. Aí, Alexandre, você vai também me ajudando, tá? Mas a camada central, ela acaba tendo as informações importantes acerca do seu problema. Então, por exemplo, Isabela, você pode usar a informação dessa camada central para identificar padrão de falha, padrão de trinca. Leandro, você pode usar essa camada central para identificar padrão de funcionamento da tua drill string, entendeu? Coisa que você não conseguiria enxergar de forma normal, né? O que a rede faz, ela compacta e descompacta. Então, o que tem aí no meio, no bottleneck, as principais informações, né, Alexandre, a respeito da planta. Isso, ele vai pegar os padrões, as informações que se repetem, que são as mais relevantes, né, tira a correlação dos dados, e só vai sobrar o tanto de informações aqui relativa ao número de neurônios. Exatamente. Alexandre,
Oi? Essas possíveis entradas e aplicações que estão apresenta aí, são para esse tipo específico de rede neural ou para qualquer rede neural? Repete, por favor, acho que eu não. Tipo assim, tu apresentou, tem duas colunas aí, possíveis entradas e aplicações, né? Tipo, isso é genérico ou é específico para esse tipo de rede neural? Não, isso aqui, principalmente da direita, aplicações são específicas para autoencoder. Só que possíveis entradas aqui aí pode ser qualquer tipo de rede. relógio. Entendi. Aqui, gente, só para deixar claro, o Alexandre pode entrar do lado esquerdo aí, como por exemplo, sinal temporal, tá? A resposta de vibração que a gente colhe lá, em X, em T, no tempo T, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5. Ele pode entrar como FFT, cada frequência ser uma entrada, ele pode fazer o que ele quiser. Vai lá, Alexandre. Alexandre, rapidinho. Se eu não estou enganado, tem outras redes neurais aplicadas na detecção de anomalias também. Isso. Mas por que você escolheu a autoencoder? Qual assim a sua decisão que você utilizou para utilizar a autoencoder ao invés de outras? Então, na verdade, quando eu entrei no projeto, eu acho que, se eu não me engano, a decisão foi do professor Duarte. Aldemir, se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas a partir da autoencoder original, eu testei outras arquiteturas de autoencoder. Então, essa aqui é a original, eu tenho outras também. Tenho variacional, tenho autoencoder convolutivo, autoencoder LSTM, que é a rede recorrente, que eu pego o sinal temporal, né? Eu pego a sequência de um dado em relação ao outro. Mas a escolha da autoencoder mesmo foi dada a mim. Ele vai mostrar um pouco mais à frente, que é os resultados, aí vai dar para entender um pouco mais o porquê da autoencoder. A autoencoder, no fundo, ela entrou no projeto, no nosso radar, por dois motivos. O primeiro motivo foi compactação, né, Alexandre? A ideia de poder compactar esses dados e a gente guardar só o peso da rede e a camada central e ficar fazendo o decoder depois, conforme a gente quer. E depois a gente viu que outro pensamento foi a bottleneck, ela tem informações importantes acerca do problema, do sinal, né? E a gente pode usar isso como base para determinar se está tendo anomalia ou não. Foi isso. Mas pode seguir, Alexandre, eu acho que lá na frente vai ficar mais claro o uso assim, dos resultados. Tá. Em relação a redes neurais, essa é uma das mais utilizadas na literatura. Então, aqui eu apresentei o que são redes neurais autoencoder e eu vou apresentar um dos problemas. Toda rede neural ela possui diversos parâmetros internos, que aqui são chamados de hiperparâmetros, no contexto de redes neurais. Eu vou citar os principais, que esses são os mais influenciáveis no resultado final, que é o número de camadas internas. Naquele desenho eu tinha 2 camadas internas antes da camada central, número de neurônios por camada interna, número de neurônios da camada central, função de ativação de cada camada, função custo, que é o que eu quero minimizar, otimizador e taxa de aprendizagem. Eu acho que não convém aqui entrar em cada um, eu só vou mostrar na implementação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode... Pessoal, eu comentei isso essa semana, para quem não entende de rede neural, tá? Rede neural é um baita de um polinômio. Então você tem f de y, entrou f de x, entrou x, saiu f de x, é isso. E o que o Alexandre faz aqui, lógico que tem toda a arquitetura por trás, mas o que o Alexandre faz é ajustar os pesos desse polinômio, ou os coeficientes desse baita polinômio, né, Alexandre? Para ele representar a entrada e saída que ele quer. No caso aqui, o que o Alexandre quer é, entrou um sinal temporal, saiu o mesmo sinal temporal. Se saiu o mesmo sinal temporal, quer dizer que ele ajustou bem o polinômio dele. Tá? No fundo é isso. Mas uma dúvida rapidinho, professor e Alexandre. A respeito do número de camadas, isso é padrão ou ele faz uma análise também para determinar para cada aplicação qual o número ideal? Não é padrão, nem um pouco. Eu vou falar aqui, a gente utilizou um algoritmo de evolução diferencial para otimizar exatamente isso. Entendi. Só completando, bem rápido aqui, o rede neural é uma regressão polinomial com
uma função de ativação depois de cada neurônio. Basicamente isso. Então, foi o Leandro que perguntou, né? Aqui eu não consigo ver. Isso, foi isso mesmo, Alexandre. Então, foi ideia do professor Aldemir, inclusive, aplicar essa otimização com a evolução diferencial nos hiperparâmetros. Então, primeiramente, eu fiz um ajuste manual, a gente teve 6 testes, então eu ajustei os hiperparâmetros de forma que eu obtivesse um resultado bom para esses 6 testes, e depois disso eu apliquei o algoritmo de evolução diferencial com esses hiperparâmetros na população inicial. Então, eu fiz uma otimização dos hiperparâmetros. E a função objetiva aqui é o meu erro de reconstrução, esse que é erro médio absoluto. Entendi. Agora, fazendo outra pergunta, porque eu realmente estou curioso. Mas você já utiliza na hora do treinamento todos os defeitos ao mesmo tempo? Ou você... todos os defeitos ao mesmo tempo? Aí, esse ajuste do número de camadas já atende todos os defeitos juntos? Para desbalanceamento? Porque senão você vai ficar tendencioso, né? Exatamente. O que eu treinar, os dados que eu treinar, eles vão ser considerados como normais. Eu vou mostrar na metodologia, mas o que eu... Desculpa, então. Eu vou... Já está adiantando. O que eu utilizar no treinamento vai ser considerado como normal, e fora disso vai ser o anormal. Eu vou explicar, mas eu utilizei o início do sinal no tempo. Vou mostrar. Entendi. Mas, de boa, pode perguntar aí. Mostrando rapidamente a implementação, foi feita no Python, utilizando a biblioteca Keras, que usa o back-end, o TensorFlow, e eles são rodados nos núcleos CUDA, dependendo da GPU que se utiliza. Então, eu consigo paralelizar muito bem isso aqui e já está implícito no Keras. É muito fácil de implementar. Então, aqui eu estou definindo as 2 camadas internas, as primeiras, o início aqui, 512 neurônios, depois cai para 32, e aqui o bottleneck, que tem 4 neurônios. Então, ela caiu de 512, 32 para 4, depois volta para 32, e output DIN, que é 512. Eu preciso definir, ou utilizar o default, né, a função de ativação de cada camada de neurônios. Isso é um dos hiperparâmetros lá. Outra coisa que eu preciso definir é o otimizador, tá aqui, a taxa de aprendizagem e a função custo. Tudo isso são hiperparâmetros do meu modelo. Então, se eu preciso rodar lá, né, o meu algoritmo de evolução diferencial, variando exatamente esses parâmetros aqui. E eu treino com alguns sinais e valido com outros sinais no tempo. Eu vou mostrar na prática quais sinais que são esses. Então, Leandro, lá, desculpa, Alexandre, lá o que o Alexandre faz, ele tem a camada de entrada e a saída, o sinal temporal. Ele faz o ajuste da rede de todos os parâmetros, considerando a diferença, como função objetiva, a diferença entre o que foi estimado no final da rede e o que ele entrou, entendeu? E isso só para dados normais, é isso que ele faz. O ajuste da rede é feito com base nisso. Desculpa. Não, o objetivo dele é fazer com que a rede estime o sinal, o mesmo sinal que ele entrou, o mais próximo possível. Esse é o objetivo dele por enquanto. Ele ainda não está detectando anomalia nessa fase de ajuste, né, Alexandre? Isso, o ajuste é só para ela reconstruir. Então, a metodologia aqui. Foram utilizados coletados sinais da bancada magnética, bancada de Mancal magnético do laboratório, alguns sinais vindos de banco de dados prontos da internet e um sinal gerado numericamente. Eu vou mostrar mais para frente. Então, como que o sistema ele funciona? Lembrando que o sistema ele visa detectar variações no comportamento da máquina. Então, vamos supor que lá na indústria, seria o sistema implementado no futuro, eu plugo o sinal na máquina
e ele vai pegar os sinais ao longo do tempo e vai acumular esse sinal, que é importante essa nomenclatura de sinal, formando uma waveform em janelas temporais de 1 segundo. Isso foi o que a gente fez o padrão como sendo 1 segundo, por enquanto, né? Então, o sistema ele acumula o sinal dos sensores durante 1 segundo e depois faz a subdivisão desses sinais de 1 segundo em amostras, em diversas amostras, né? Cada amostra contendo no mínimo 3 períodos do sinal. Eu vou mostrar graficamente isso, vai ficar mais claro. Então, depois de acúmulo desse sinal e subdivisão em amostras, os primeiros N segundos do sinal são utilizados para o treinamento da autoencoder. Então, como o Leandro perguntou, à medida que eu plugo o meu sistema, considerando que vai ter somente autoencoder, né, que não vai ser isso, se eu plugar o sistema, a rede vai começar a treinar com os primeiros sinais, os primeiros segundos de sinais dos sinais dos sensores. Esse N aqui definido automaticamente, vou explicar mais para frente. Depois que treinar com os primeiros N segundos, os próximos M são utilizados para a definição do threshold, para cada um dos sensores. Esse threshold também é definido automaticamente. Então, depois de treinar e definir o threshold, a autoencoder irá calcular o somatório dos valores de erro de reconstrução para cada uma das amostras dentro de 1 segundo do sinal. Aqui eu estou chamando de MAI total. Então, se eu subdividir um sinal de 1 segundo em, por exemplo, 10 amostras, eu vou calcular o somatório de cada uma dos erros de reconstrução das 10 amostras. E, por fim, eu faço a comparação da variação do erro de reconstrução. Esse é o princípio base da detecção de anomalia. Caso a variação do meu segundo atual, a variação do erro de reconstrução do meu segundo atual seja maior do que um threshold em relação ao segundo de base, quer dizer que está tendo uma variação no comportamento da máquina. Então, caso essa variação seja maior do que um threshold, eu identifico como anomalia, né? E no caso do projeto, salva aquele segundo de sinal. Eu vou mostrar melhor, se alguém tiver dúvida, pode falar. Que eu vou mostrar melhor cada etapa. Então, primeiro, aqui eu está mostrando o sinal de aproximadamente 1000 segundos, mas como dito anteriormente, é um sistema online, então ele não vai ver tudo de uma vez, né? Ele vai ver de pedaços em pedaços, sendo esse pedaço de 1 segundo. Então, ele acumula o sinal durante 1 segundo e faz a subdivisão desse 1 segundo em amostras menores, cada amostra contendo, no mínimo, 3 períodos do sinal. Então, podem ter aqui 20 amostras em 1 segundo, podem ter 100 amostras, dependendo da frequência de aquisição, dependendo, basicamente, da frequência de aquisição e da frequência do sinal, a velocidade de rotação. E o que a minha rede enxerga? Ela enxerga essas amostras aqui, waveforms no tempo, em que é passado apenas o pré-processamento, sendo feita a normalização de mínimo máximo, em relação ao conjunto de dados de treinamento. Então, o treinamento fica entre 0 e 1, e se eu aumentar, nesse caso aqui, se aumentar muito a amplitude do sinal mais para frente, não vai ser mais entre 0 e 1, e sim maior, né? O range vai ser maior. Então, eu separei o sinal, pego o sinal de 1 em 1 segundo, separo, e aqui é feito o treinamento, né? Ele começa com o primeiro segundo de sinal, e esse treinamento é feito em blocos. O que é esse bloco? A rede, primeiramente, ela enxerga somente as amostras do primeiro segundo, treina durante 100 épocas e com o early stopping, que eu vou explicar mais para frente. E no primeiro segundo, ela não consegue reconstruir muito bem. Então, quer dizer que o erro de reconstrução é alto, construção pobre, instabilidade e ruídos. Então, ela precisa de mais amostras, mais segundos de sinal, para que consiga reconstruir muito bem. Então, a partir do enésimo segundo, a reconstrução ela já está muito melhor do que anteriormente.
Dá para ver que já reconstruiu todo esse espectro de frequência aqui em alta frequência, intermediário. E o erro de reconstrução é muito mais baixo. Aqui começou com 0091, aqui é 007. Pô, desculpa, Alexandre. Ô, pessoal, é só minha tela que parou de atualizar ou de mais alguém? Não. A minha tela é alta, Léo. Tá? A minha não, agora atualizou de novo. Obrigado, deu certo. Obrigado. Desculpa. Valeu, Léo. Que isso. Se eu tiver problema com o áudio, pode ser minha internet, aí vocês me falam. Tá vendo Então, aí? o áudio está tranquilo, tá bom. Tá vendo aí, Leandro? Ó, ele reconstruiu em cima, então quer dizer que a entrada e saída são iguais, entendeu? É esse que é o objetivo dele até o momento. Uhum. Entendi. E como que a minha rede vai identificar se tem que parar o treinamento ou não? Aqui eu estou mostrando o gráfico em azul. É o meu loss, que é o erro de reconstrução dos sinais das amostras de treinamento. Em laranja são as amostras de validação. Eu não expliquei antes, mas se eu dividir em 20, por exemplo, o meu segundo 20 amostras, as primeiras 15, por exemplo, são para o treinamento e as últimas 5 são para validação. Então, eu analiso esse gráfico aqui e a partir de quando chega num platô, né, a derivada próxima de zero e constante durante muito tempo, o treinamento para e também para evitar que haja uma divergência no meu erro de reconstrução entre validação e treinamento. Isso não é bom para mim, é overfitting, e que ela fica muito sensível a ruídos, causa instabilidade no sinal. Então, não é interessante que ela diverja desse jeito. Então, aqui, eu insiro uma porcentagem, eu pus aqui 10%. Caso a variação não varie mais que 10% de um segundo para outro, o treinamento é finalizado do algoritmo. Alexandre, aí você me corrija, tá? Mas o que acontece, se continuar desse jeito, quer dizer que cada vez mais a rede está decorando o sinal, não é isso? Do que entendendo o problema, né? Exatamente. Se ela decorar demais, ela vai decorar o ruído, e se o ruído alterar para uma nova amostra, o erro de reconstrução vai para cima, o que não é. Essa é a diferença, Léo, por exemplo, do Kriging. O Kriging não tem dessa, ele decora o sinal, entendeu? O Kriging decora. É isso que ele faz, porque as amostras ele dá em cima. A rede não é bem assim. E a gente não quer que a rede decore o que está acontecendo. Quer que a rede entenda o que está acontecendo. Por isso da quantidade de amostras que o Alexandre usa e uma série de coisas aí para evitar esses problemas de overfitting. Tá certo. E só mais uma coisa, se eu setasse aqui o número de neurônios e camadas muito grande, esse erro provavelmente iria diminuir mais, ia pegar mais informações, podendo ser ruído. Então, por isso que é bom otimizar com a entrada de treinamento e validação, para que ela valide um conjunto diferente do treinamento. Eu acho que o Túlio quer falar alguma coisa? Isso, Alexandre. Até porque é impossível, né, ela dar overfitting na validação se ela não treina. Mas, pelo que eu entendo, a sua rede, ela treina com o sinal normal, né? E a ideia é que ela vai conseguir reconstruir com um erro muito baixo para o sinal normal, e quando vier uma anomalia, ela vai ter um erro alto, né? É até bom que ela tenha esse erro mais alto, para que aí você detecta que houve uma variação no erro médio, então tem uma anomalia. Mas e depois que, eu entendo, ela está treinando com o sinal normal, houve uma mudança, tem anomalia, ela detecta. Mas e depois, se ela se manter nesse estado de anomalia, como que ela percebe que esse é o novo normal? Você refaz um treinamento ou não? A gente até trabalha junto, mas eu nunca parei para pensar como que você lidava com isso. Uhum. Então, por isso que eu estou pegando a variação do erro de reconstrução ao longo do tempo e não o erro, é a derivada do erro. Porque se o erro subir e permanecer constante, eu pego o slope dele alto, mas depois se ele permanecer constante em outro nível, aí a variação vai ser baixa. Entendi. Entendeu?
Eu acho que vai... Não, na verdade eu não mostrei não, mas... Acho que vai ficar mais claro no outro gráfico. Mas você entendeu, né? Entendi sim, obrigado. Uhum. Então aqui, treinamento com as primeiras N amostras e depois as próximas... tá só um detalhe que na média aqui está dando 8 segundos, que é um valor baixo, né? Consideravelmente baixo. Ela está parando aqui sozinha após 8 segundos, em média. Então, depois de treinar, como que é feito o ajuste do threshold? Eu treinei aqui, o meu erro ele vai caindo ao longo dos sinais, e eu pego as próximas M amostras que eu estou setando em 10, os próximos 10 segundos, divido esses 10 segundos em diversas amostras, vai dar muitas amostras aqui, e calculo essa fórmula aqui. O meu threshold vai ser a média mais 5 vezes o desvio padrão do meu erro de reconstrução ao longo desses 10 segundos, certo? E por que eu escolhi 5 desvios padrões? Na estatística aqui, se eu considerar os dados puramente normais, eu posso considerar como uma distribuição normal e simétrica. Então, se eu pegar a média mais 4 desvios padrões, eu estou englobando 99,994%. Se eu pegar 5 desvios padrões, vai ser 99,997%. Então, se eu pôr um threshold acima disso, quer dizer que eu estou considerando como 99,997% dos dados como normais. Tudo que tiver uma variação acima disso vai ser uma anomalia. Coisa que é esperada em máquina rotativa, gente, porque ela funciona bem até o dia que ela decide funcionar mal. E quando ela funciona mal, ela vai de uma vez, certo? Uhum. Mas ela funciona bem por muito tempo. Se ela funcionar bem por muito tempo, é perfeito, porque está treinando com dados por maior probabilidade sendo normais, né? É a sensação que a gente tinha quando estava na sala de cima e o Marquinho mexendo naquela máquina de mancal magnético embaixo, que do nada ela tentava ir embora, entendeu? Ela está funcionando normal, do nada ela ferra e vai embora e pronto, não tem quem segura. Por isso que 99,997% das amostras são normais. Esse valor 5 aqui pode ser ajustado dependendo se a pessoa tiver conhecimento muito bem dos dados, que tem alguma anomalia intrínseca na condição padrão da máquina. Aí pode abaixar isso aqui. Aqui eu estou mostrando o sinal de um ensaio de desgaste num rolamento, que aqui começa a ter falha na pista externa do rolamento. E aqui eu treinei com o sinal está rotacionado 90 graus, aqui ao longo do tempo é para baixo. Eu treinei aqui com os primeiros N segundos, e a partir de N mais M, depois do ajuste do threshold, é a operação. Aqui ainda está com o regime normal, e dá para ver que a reconstrução aqui, ó, no gráfico de cima, ela está boa. Todo o espectro de frequência aqui, apenas algumas coisas não tão boas, mas o erro está baixo. Essa segunda região aqui é o que eu estou mostrando na região central. Já começa a ter uma grande variação aqui no espectro da frequência. Toda a região central aqui aumentou bastante energia em alta frequência, de 3.000 a 5.000 Hz. Então, essa região aqui, o autoencoder não está conseguindo reconstruir muito bem. Isso porque ela enxergou apenas dados normais no treinamento e ela não foi feita para reconstruir dados anormais. Então, quando entra um sinal aqui anormal, a tendência é que o erro de reconstrução seja muito maior do que os dados normais. Então, pega essa variação do erro e identifica esse sinal aqui como uma anomalia. E, por fim, a anomalia muito maior, muito mais evidente, e o erro muito maior do que esse. Certo? Esse é o princípio de funcionamento. Sr. John?
Ô, jovem, só para te dar um toque aí, quando for apresentar de novo aí, coloca esse cara na horizontal aqui no topo, porque ele na vertical, na vertical ninguém vai entender esse sinal aí, ó. Tá aí à sua esquerda aí, o sinal do enrolamento. Deixar ele na horizontal, bonitinho, que aí dá para entender que é um sinal no tempo e no final ele arregaça tudo. Só para... Não, beleza. Tá até os circulozinhos aqui. Valeu. Eu já vou alterar isso aí. Aí, gente, observem que aí a variação é grande, tá? E a rede dele ia pegar mesmo, porque a variação da falha é muito grande. Mas a gente fez testes onde visualmente você não conseguia enxergar que tinha essa variação, tá? E a rede foi lá e bateu e pegou. Isso vai ficar mais claro aqui, ó. De acordo com o banco de dados, lá, o dataset, até o Lucas Brito confirmou, a partir de 530 segundos, começa uma falha na pista externa do rolamento. E visualmente aqui, nessa região, não dá para perceber muito bem que está começando o desgaste. Mas aqui, ó, a rede já tem uma variação muito grande aqui, exatamente em 530. Então, quando começa a variação no sinal, já sobe bastante, se aumentar, passar do limiar, do threshold, identifica, já transforma a amostra de base aqui, vai calculando a variação em relação a essa aqui, até subir de novo e pegando. Então, a base seria exatamente essa. Alguma dúvida nessa parte? Beleza? Acho que é isso, Alexandre. Então, Alexandre, aí está trabalhando aí com várias anomalias, né? Associadas ao rotor, ao sistema que você está estudando. Aí você consegue relacionar a quantificação desse erro com cada anomalia? Direto? Não, ainda não. O objetivo é só pegar variações no comportamento da máquina. É só a variação do erro de construção. Tá. Ainda a gente não consegue identificar qual anomalia que está ocorrendo. O pessoal vai direto para o diagnóstico, Kevin, já de cara, né? Não que pouca gente, tem gente pensando nisso, que não na Carai, por exemplo, o pessoal, muitos de vocês conhecem, ele pensa em anomalia até no eletrocardíaco, no comportamento de coração mesmo, mas o pessoal já vai direto em machine learning para diagnóstico de falha, né? No nosso ponto, no contexto do projeto, não é chegar lá na frente agora não. É poder detectar o que está acontecendo, assim, né? As regiões onde teve variações, né? Né? A partir disso, você tem um banco de dados muito mais representativo do comportamento daquela máquina, você entendeu? E aí você consegue ir mais firme para o diagnóstico. É esse nosso interesse. Não, perfeito, muito bom. Achei interessante. Mostrando rapidamente aqui, isso aqui seria a compactação de uma figura para o espaço latente. Então, por exemplo, as figuras nesse comportamento parecido com um triângulo vão ser compactadas nessa região, do meu espaço latente de 2 dimensões, outra com outro comportamento nessa região e essa outra região. A gente não trabalha nessa vertente ainda, mas é possível clusterizar, separar essas regiões aqui do espaço latente. Então, dá para dividir o que ela compactou bem, né? Que ela junta características semelhantes num lado, características semelhantes do outro lado. Então, dá para clusterizar esse espaço aqui muito bem. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, aqui, ó, só nisso que o Alexandre falou, eu já penso, Isabela, você pode usar isso para poder identificar profundidade de trinca e posição, coisa que é complicada para a gente. A Fernanda pode usar isso para fazer diagnóstico de falha ou de padrão de falha a partir da impedância eletromecânica, né? Vendo os resultados da impedância lá. Só nisso já dá para a gente perceber que tem coisa para fazer aí, tá? É isso, Alexandre?